Habilitou a câmera aqui já, tá, doutor? Tá. Bom, Ele está num pode local, falar. ele tá num local Uhum. público, até para a própria segurança dele. Você permitiria que ele ficasse com a câmera desligada? Pode sim, só que aí na hora da gravação eu peço para que habilite novamente, tá bom, Tá. doutor? É porque ele está lá, deve estar um pouquinho intermitente, e aí eu Certo. peço a ele para. Excelência, só para constar que o autor parece estar conduzindo ali ou sendo conduzido num veículo, numa motocicleta sem capacete, né? Não é seguro e nem deveria ser aceito a participação dele nessa audiência, dessa forma. Ele desrespeita a própria justiça, Excelência. Todo mundo fez o seu horário para estar aqui, o rapaz está lá andando de motoca, sem capacete, Eu, para eu, prestar vassalagem ao presidente da Excelência, pela República. ordem, a Pode parte ré falar. não pode se é, manifestar, é um tá? O juizado advogado vai especial, defender. oralidade prevalece aqui, Não, doutor. isso aí é Excelência, uma eu forma vou querer constar a ausência doutor. do autor nessa audiência. Ele não está em condições de estar participando dessa audiência, inclusive infringindo leis de trânsito. Eu gostaria de constar a ausência dele e pugnar pela extinção do processo sem a resolução. Essas imagens que você acabou de assistir são de uma audiência civil que aconteceu, uma audiência de tentativa de conciliação e mediação. Um processo movido pelo vereador Nicolas Ferreira, vereador que exerce o seu cargo em Minas Gerais, contra um youtuber até famoso chamado Nando Moura. O Nando Moura fez algumas críticas aí ao Nicolas Ferreira, ele se sentiu ofendido, ajuizou então uma ação pedindo indenização por danos morais contra o Nando Moura. O juiz marcou então uma audiência para tentativa de conciliação e mediação e na audiência o Nicolas Ferreira teve essa atitude aí que você viu no vídeo. É interessante o Código de Processo Civil, logo nos primeiros artigos, ele diz o seguinte, né? O artigo 5º: aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E mais à frente, o artigo a partir do 334, também do Código de Processo Civil, ele diz o seguinte: o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Isso é o parágrafo 8º do artigo 334 do CPC. Aí o parágrafo 9º: as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Parágrafo 10º: a parte poderá constituir representante por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Então nós temos aí essa situação. O vereador Nicolas Ferreira tinha a obrigação, sim, de comparecer a essa audiência para tentativa de conciliação e mediação, principalmente porque ele era o maior interessado no processo, já que ele é o autor da ação. Então ele tinha a obrigação de comparecer a essa audiência. Não podendo comparecer, ele poderia, mediante uma procuração específica, nomear alguém para participar ali desse ato, enfim, com poderes para negociar e para transigir. Isso não foi feito, de modo que foi exigida a presença dele na audiência, e ele manifesta sua presença como? Em cima da moto, num evento político, né, que ele está usando como campanha eleitoral, que provavelmente ele vem candidato a deputado federal nessas eleições de agora, enfim. E uma ação que ele ajuizou contra um cidadão comum. Ele, valendo-se provavelmente ali de recursos que ele dispõe por conta do cargo que ele exerce, um vereador, ele tem assessores à sua disposição. Então ele tem ali uma equipe que pode auxiliá-lo, né, no âmbito jurídico e etc. Fora isso, ele tem o seu salário, oriundo de recursos públicos. Esse salário ele acaba sendo revertido contra o próprio cidadão comum, certo? Porque ele utiliza ali os recursos para processar um cidadão comum, e no processo ele se porta dessa forma, ou seja, como se o processo não significasse nada, como se aquilo não tivesse importância para ele. E se aquilo não tem importância para ele, para que o processo então? Então repare, uma atitude
feita para, ali o processo no caso, feito para intimidar um cidadão comum, né, feito ali para, a palavra é essa mesmo, intimidar, emparedar, fazer com que o cidadão tenha que pagar advogado para se defender, certo? Precise comparecer aos atos processuais por uma demanda que para ele nem tem importância, já que ele sequer queria comparecer à audiência, comparece em cima da moto, tal. Bom, à vista desse artigo 334 e do artigo lá atrás que eu li também, o artigo 5º, que fala de se portar, né, de acordo com a boa-fé em todos os atos do processo, eu entendo que a atitude cometida pelo vereador foi um ato atentatório à dignidade da justiça que deveria sim ser sancionado pelo juízo com uma multa por litigância de má-fé. É lamentável que essas coisas aconteçam, essa fase onde a gente está, essa fase de polarização política, nós vemos aí uma instrumentalização dos meios de solução de conflitos, uma instrumentalização do poder judiciário para causas políticas. Para mim esse é mais um exemplo disso, e a gente espera que o poder judiciário possa se posicionar para coibir esse tipo de atitude. Juliano de Henrique Mello, advogado nas áreas civil e criminal, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos.